Imagine ouvir música e, ao mesmo tempo, ver cores explodindo na sua frente. Cada nota tem uma cor específica. Dó é vermelho, sol é amarelo brilhante, a voz do cantor é azul celeste com bordas douradas. Agora imagine que toda palavra que você lê tem sabor. A palavra liberdade tem gosto de chocolate. Segunda-feira tem gosto de metal. Seu próprio nome tem um sabor único que você sente toda vez que alguém o diz. Isso não é metáfora poética. Não é sinestesia artificial induzida por drogas. Para 4% da população, essa é a realidade cotidiana. Uma condição neurológica chamada sinestesia, onde os sentidos estão permanentemente cruzados. Hoje vamos explorar um dos fenômenos mais fascinantes da neurociência, um mundo onde pessoas literalmente experimentam a realidade de forma que a maioria de nós não consegue nem imaginar. Vamos descobrir como funciona, por que acontece e o que isso revela sobre consciência humana. Vamos começar. Sinestesia vem do grego. Sin significa junto e aesthesis significa sensação. Literalmente, sensações juntas. É uma condição neurológica onde estimular um sentido automaticamente e involuntariamente ativa outro sentido. A forma mais comum é sinestesia grafema-cor. Pessoas com essa condição veem letras e números sempre na mesma cor específica. A letra A pode ser sempre vermelha. O número 5 sempre azul. Isso não é uma escolha, não é imaginação. É percepção automática e consistente. E aqui está o fascinante. Se você pedir para um sinesteta desenhar o alfabeto em cores e voltar 5 anos depois e pedir novamente, as cores serão exatamente as mesmas. É uma experiência perceptual real, não uma associação mental arbitrária. Mas existem dezenas de tipos de sinestesia. Vamos explorar alguns dos mais interessantes. Sinestesia som-cor, também chamada cromestesia. Pessoas com essa condição veem cores quando ouvem sons. Música cria explosões visuais de cor. Vozes humanas têm cores específicas. Até ruídos do dia a dia, como tráfego ou chuva, produzem padrões coloridos. Sinestesia léxico-gustativa. Palavras têm sabores. Imagine ler este roteiro e literalmente sentir gostos diferentes para cada palavra. A palavra cadeira pode ter gosto de purê de batata. Elefante pode ter gosto de laranja. Sinestesia, número-forma. Números não são apenas símbolos, eles têm localizações espaciais fixas no espaço mental. O número 12 está sempre ligeiramente à direita e acima do 11. A sequência de números cria uma paisagem tridimensional que o sinesteta navega visualmente. Sinestesia toque-espelho. Esta é particularmente impressionante. Quando uma pessoa com essa condição vê alguém sendo tocado, ela sente fisicamente o toque no próprio corpo. Ver alguém receber um abraço faz ela sentir o abraço. Ver alguém ser esbofeteado faz ela sentir a dor. Sinestesia, personificação ordinal. Números e até dias da semana têm personalidades completas. A segunda-feira é tímida e mal-humorada. O número 7 é arrogante. Sexta-feira é extrovertida e festiva. E existem tipos ainda mais raros. Sinestesia tempo-espaço, onde unidades temporais como meses ou anos têm posições espaciais fixas. Sinestesia som-toque, onde música cria sensações táteis no corpo. Sinestesia cinética auditiva, onde movimentos produzem sons. A característica comum? A experiência é automática, involuntária e consistente ao longo da vida. Sinestetas não escolhem ver cores quando ouvem música. Acontece automaticamente, sempre da mesma forma. Importante, sinestesia não é doença, não é distúrbio. É simplesmente uma variação neurológica. A maioria dos sinestetas não deseja mudar. Para eles, um mundo sem sinestesia seria empobrecido, sem cor, literalmente. Então, o que está acontecendo no cérebro de um sinesteta? Porque os sentidos se cruzam.
A resposta envolve como o cérebro processa informação sensorial. No cérebro típico, diferentes sentidos são processados em regiões diferentes. Visão no córtex visual. Audição no córtex auditivo. Eles são relativamente separados, com comunicação controlada entre eles. Mas em sinestetas, há conexões aumentadas entre essas regiões. Neuroimagem mostra que sinestetas têm mais matéria branca, mais conexões neurais entre áreas sensoriais que normalmente são separadas. Uma teoria é a hipótese de poda neural insuficiente. Todos nós nascemos com excesso de conexões neurais. Durante a infância, o cérebro poda, elimina conexões não utilizadas para se tornar mais eficiente. Em sinestetas, algumas dessas conexões entre áreas sensoriais não são podadas. Elas permanecem criando atalhos permanentes entre sentidos. Outra teoria é a hipótese de ativação cruzada. Áreas cerebrais adjacentes, que processam diferentes sentidos, podem ter hiperconectividade. Por exemplo, a região que processa cores está próxima da região que processa letras e números. Se há conexões excessivas entre elas, estimular uma automaticamente ativa a outra. Estudos de neuroimagem funcional são fascinantes. Quando um sinesteta grafema cor vê a letra A, não apenas a área de processamento de letras se ativa, mas também a área V4, região crítica para a percepção de cor. Isso não acontece em não sinestetas. Mais interessante ainda, a ativação de cor em sinestetas não é imaginação, é percepção real. Quando você imagina vermelho, certas áreas visuais se ativam fracamente. Quando você realmente vê vermelho, elas se ativam fortemente. Em sinestetas vendo cores de letras, a ativação é forte, do tipo perceptual, não imaginativo. Há também evidência de componente genético forte. Sinestesia tende a ocorrer em famílias. Se um dos seus pais é sinesteta, você tem chance significativamente aumentada. Estudos com gêmeos mostram alta concordância em gêmeos idênticos. Mas a genética não conta toda a história. Mesmo gêmeos idênticos, sinestetas, podem ter tipos diferentes de sinestesia ou associações diferentes. Um vê A como vermelho, o outro vê A como azul. Isso sugere que fatores de desenvolvimento, experiências precoces, também moldam as conexões específicas. Uma descoberta fascinante. Sinestesia pode ser induzida temporariamente. Drogas psicodélicas como LSD e mescalina frequentemente causam sinestesia temporária em não sinestetas. Isso dá pistas sobre os mecanismos. Psicodélicos aumentam conectividade entre regiões cerebrais, normalmente segregadas, temporariamente criando o tipo de comunicação cruzada que sinestetas têm permanentemente. Há também estudos de treinamento intensivo. Alguns pesquisadores tentaram treinar não sinestetas a desenvolver associações sinestésicas. Com meses de treinamento consistente, associando cores específicas a letras específicas, alguns participantes desenvolveram respostas automáticas semelhantes à sinestesia, mas elas são mais fracas e menos persistentes que sinestesia genuína. Isso sugere que sinestesia natural é resultado de diferenças estruturais reais no cérebro, não apenas aprendizado ou associação. Sinestesia é vantagem ou desvantagem? A resposta é: depende. Vamos começar com as vantagens que são surpreendentes. Primeiro, memória excepcional. Muitos sinestetas têm memória dramaticamente melhor que a média. A razão? Eles têm pistas sensoriais extras. Se números têm cores, é muito mais fácil lembrar sequências numéricas. Se nomes têm sabores, nomes se tornam inesquecíveis. Solomon Chereshevsky, um dos memorialistas mais famosos da história, tinha sinestesia extrema. Ele podia memorizar listas enormes de números, palavras ou informações complexas sem esforço. Cada item tinha múltiplas qualidades sensoriais, tornando o recall trivial. Segundo, criatividade aumentada.
Há desproporcionalmente mais artistas, músicos e escritores entre sinestetas. A experiência de realidade multissensorial pode alimentar imaginação e expressão criativa. Compositores sinestetas como Olivier Messiaen criaram obras baseadas nas cores que viam na música. Terceiro, habilidades matemáticas ou linguísticas únicas. Sinestetas, número forma, frequentemente têm facilidade incomum com matemática porque visualizam números espacialmente. Isso torna cálculos complexos mais intuitivos. Quarto, experiência estética enriquecida. Imagina ouvir sua música favorita e não apenas ouvi-la, mas vê-la em cores vibrantes e dinâmicas. Para muitos sinestetas, arte é experiência multissensorial naturalmente integrada. Mas há desvantagens também. Primeiro, sobrecarga sensorial. Em ambientes caóticos, com múltiplos estímulos, sinestetas podem ficar sobrecarregados. Uma festa barulhenta não é apenas barulhenta, é uma explosão visual de cores conflitantes. Um supermercado cheio de palavras em embalagens pode ser exaustivo. Segundo, distração. Se cada palavra na página tem cor ou sabor, ler pode ser mais lento. A informação sensorial extra pode interferir com o processamento direto de informação. Terceiro, emoções intensificadas. Sinestesia toque-espelho, em particular, pode ser perturbadora. Ver violência em filmes ou notícias pode causar sensações físicas desconfortáveis. Empatia extrema pode ser emocionalmente exaustiva. Quarto, incompreensão social. Crescer com sinestesia sem saber que é incomum pode ser confuso. Crianças sinestetas frequentemente assumem que todos experimentam o mundo dessa forma. Quando descobrem que não, podem se sentir isoladas ou questionadas. Há relatos de crianças sinestetas sendo punidas por professores que pensam que estão mentindo quando dizem que números têm cores. Imagine insistir que 5 é azul e ser tratado como se estivesse inventando coisas. Quinto, dificuldades específicas. Para sinestesia léxico-gustativa, certas palavras podem ter sabores desagradáveis. Imagine seu próprio nome tendo gosto de algo que você detesta, ou palavras comuns causando náusea cada vez que são ditas. A maioria dos sinestetas, no entanto, não trocaria sua experiência. Em pesquisas, a vasta maioria diz que sinestesia é positiva ou neutra, não negativa. Muitos descrevem um mundo não sinestésico como sem cor, sem vida, empobrecido. Sinestesia aparece ao longo da história em pessoas criativas notáveis. Vamos explorar alguns casos fascinantes. Wassily Kandinsky, o pintor abstrato pioneiro, tinha sinestesia som-cor. Ele via cores quando ouvia música e tentou criar arte visual que capturasse essa experiência. Suas pinturas abstratas eram tentativas de representar visualmente como música parecia para ele. Ele descrevia o amarelo como som de trompete, o azul como violoncelo. Franz Liszt, o compositor e pianista, aparentemente tinha sinestesia também. Há relatos históricos dele dizendo a músicos de orquestra, por favor, um pouco mais azul ou não tão rosa. Seus colegas ficavam confusos, mas Liszt estava descrevendo genuinamente o que percebia. Olivier Messiaen, compositor francês do século XX, tinha sinestesia som-cor extremamente complexa. Cada acorde tinha uma cor específica. Ele compôs peças inteiras baseadas em paletas de cores que ele via. Suas descrições são incrivelmente detalhadas e consistentes. Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, tinha sinestesia grafema-cor. Ele descreveu extensivamente em sua autobiografia as cores de letras. Curiosamente, sua mãe e esposa também eram sinestetas, e seu filho também. Uma família de sinestetas. Pharrell Williams, o músico contemporâneo, é sinesteta confirmado. Ele vê cores quando faz música e usa isso ativamente no processo criativo. Em entrevistas, ele descreve como diferentes sons
Tem cores específicas que influenciam suas decisões musicais. Lady Gaga também relatou experiências sinestésicas vendo cores em música. Billy Joel descreveu fenômenos similares. Mas o caso mais extremo e fascinante é provavelmente Daniel Tammet. Ele é um savante autista com sinestesia número-forma extremamente elaborada. Números não são apenas conceitos para ele. Cada número até 10.000 tem uma forma visual única, cor, textura e até personalidade. Ele pode fazer cálculos matemáticos complexos instantaneamente porque visualiza os números interagindo espacialmente. Ele memorizou pi para 22.500 casas decimais, recitando em 5 horas. Como? Ele viu a sequência de números como uma paisagem visual que ele simplesmente descreveu. Tammet também tem sinestesia léxico-gustativa e pode aprender idiomas com velocidade impressionante. Ele aprendeu islandês, notoriamente difícil, em 1 semana. Palavras têm texturas visuais e gostos que facilitam memória. Seu caso mostra como sinestesia extrema pode criar habilidades quase sobre-humanas em domínios específicos. Há também casos curiosos de sinestesia adquirida. Normalmente, sinestesia é congênita, presente desde o nascimento. Mas há relatos raros de pessoas desenvolvendo sinestesia após lesão cerebral, particularmente no córtex visual. Uma mulher desenvolveu sinestesia soncor após sofrer um derrame. Até então, sua percepção era normal. Após o derrame, música começou a produzir cores vívidas. A lesão cerebral aparentemente criou novas conexões anormais entre áreas auditivas e visuais. Esses casos adquiridos são raros, mas informativos. Mostram que sinestesia é resultado de conectividade neural específica, não uma qualidade mística. Como você sabe se tem sinestesia? E como cientistas estudam algo tão subjetivo? O teste mais comum é o teste de consistência. Se você afirma ter sinestesia grafema-cor, pesquisadores mostram letras e números aleatoriamente e pedem que você identifique as cores. Eles repetem o teste meses depois, sem avisar. Não sinestetas fazendo associações arbitrárias são inconsistentes. Suas respostas mudam. Mas sinestetas genuínos mostram consistência perfeita ou quase perfeita. A letra A é sempre a mesma cor, hoje, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos. Há também testes de velocidade. Apresentam um display de números 5 todos na mesma cor, mas um deles é ligeiramente diferente em forma. Por exemplo, um 2 escondido entre os 5 is. Para não sinestetas, encontrar o 2 leva tempo. Mas para sinestetas grafema-cor, o 2 instantaneamente pop out, porque tem cor diferente. Eles são significativamente mais rápidos. Testes de Stroop modificados também são usados. No teste clássico de Stroop, a palavra vermelho, escrita em azul, cria conflito cognitivo. Para sinestetas, há uma camada adicional de conflito. Se a letra R é sempre verde para você, a palavra vermelho tem qualidades visuais verdes conflitando com o significado e a cor da tinta. Neuroimagem é ferramenta poderosa. Ressonância magnética funcional mostra que quando sinestetas experimentam seus gatilhos, regiões cerebrais correspondentes às sensações sinestésicas se ativam. Ver a letra A ativa processamento de cor. Isso é evidência objetiva de experiência subjetiva. Estudos genéticos estão procurando genes específicos associados à sinestesia. Várias regiões cromossômicas foram identificadas como possivelmente ligadas, mas a genética é complexa. Não é um gene único, mas provavelmente múltiplos genes interagindo. Há também estudos fascinantes sobre desenvolvimento infantil. Alguns pesquisadores sugerem que bebês podem ter sinestesia natural, que é podada durante desenvolvimento. Todos começamos com cérebros altamente conectados, e especialização vem com maturação. Talvez sinestesia adulta seja retenção de estado infantil de conectividade.
Essa teoria é suportada pelo fato de que experiências sinestésicas podem ser induzidas mais facilmente em crianças do que adultos. Crianças expostas a associações consistentes de cor-número desenvolvem respostas semelhantes à sinestesia mais facilmente que adultos. Estudos também exploram se animais não humanos têm sinestesia. É difícil testar, já que não podemos perguntar a um rato se ele vê cores quando ouve sons. Mas há indícios intrigantes. Alguns pássaros cantores mostram ativação de regiões visuais durante a audição de canto, sugerindo possível integração multissensorial similar. Sinestesia levanta questões filosóficas profundas sobre consciência e experiência subjetiva. Primeiro, o problema dos qualia. Qualia são as qualidades subjetivas da experiência, o vermelho que você vê, a dor que você sente, o gosto de café. Sinestesia demonstra que qualia não são universais, o que significa ver vermelho para um sinesteta pode ser fundamentalmente diferente do que significa para você. Se um sinesteta vê vermelho quando ouve dó sustenido, sua experiência de vermelho é a mesma que a sua ao ver um tomate? Provavelmente não. A contexto neural é completamente diferente. Isso sugere que experiências conscientes são profundamente dependentes de estrutura cerebral individual. Segundo, a questão da realidade compartilhada. Assumimos que todos experimentamos o mundo da mesma forma básica. Mas sinestesia prova que isso é falso. Diferentes cérebros constroem realidades experienciais fundamentalmente diferentes do mesmo input sensorial. Você e um sinesteta podem ouvir a mesma música, mas suas experiências conscientes são radicalmente diferentes. Então, qual é a música real? É o padrão de ondas sonoras no ar? É sua experiência auditiva? É a experiência audiovisual do sinesteta? Talvez nenhuma seja mais real que a outra. Todas são construções cerebrais. Terceiro, criatividade e cognição. Sinestesia sugere que pensamento criativo pode se beneficiar de conexões neurais incomuns. Talvez gênio criativo em geral venha de cérebros com conectividade única, permitindo associações que cérebros típicos não fazem. Isso levanta a questão: deveríamos celebrar e cultivar neurodiversidade? Diferenças neurológicas não são defeitos a serem corrigidos, mas variações que enriquecem a experiência e capacidade humana coletiva. Quarto, a natureza da percepção. Sinestesia desafia a ideia de que percepção é recepção passiva de realidade externa. Claramente, percepção é construção ativa. O cérebro não apenas recebe informação, ele interpreta, integra e cria experiência consciente. Sinestetas e não sinestetas recebem o mesmo input sensorial, mas constroem experiências radicalmente diferentes. Isso significa que toda percepção é, em certo sentido, alucinação controlada. Seu cérebro está constantemente alucinando a realidade, apenas geralmente consistente com o input sensorial. Finalmente, sinestesia nos lembra da vasta diversidade da experiência humana. O que parece normal para você pode ser inconcebível para outro, e vice-versa. Isso deve cultivar humildade e curiosidade sobre como outros experimentam o mundo. Sinestesia é uma janela fascinante para a diversidade da experiência humana. Para 4% da população, a realidade é um caleidoscópio multissensorial que a maioria de nós não pode imaginar. Eles veem cores quando ouvem música, saboreiam palavras, sentem toques ao ver outros sendo tocados. Números têm personalidades. Meses têm localizações espaciais fixas no espaço mental. Isso não é magia, não é imaginação, é neurologia. É resultado de conexões cerebrais únicas que cruzam fronteiras sensoriais que normalmente são separadas. E longe de ser deficiência, para a maioria dos sinestetas, é presente, enriquece experiência, melhora a memória,
Alimenta a criatividade, torna o mundo mais colorido literalmente. Sinestesia nos ensina que não existe uma realidade humana universal. Cada cérebro constrói sua própria versão da realidade, e essa diversidade não é problema, é riqueza. Da próxima vez que você ouvir música, considere: alguém ao seu lado pode estar vendo arco-íris. Quando você lê estas palavras, alguém pode estar saboreando cada uma. E isso é maravilhoso. Obrigado por assistir. Se você tem sinestesia, conte nos comentários como é sua experiência. Que cores você vê? Que sabores você sente? Se você aprendeu algo novo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.